Nós vamos falar hoje sobre compromisso. A ideia central é compromisso, mas o texto em si, que nós iremos esmiuçar, ele traz na mensagem o título do O Resultado das Nossas Escolhas. Eu quero abrir, que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus fica depois de Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, está antes de 1 João, Pedro, Tiago, está nesse meinho aí. Hebreus 5:11, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares. As palavras de Deus estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Até aí. É um texto difícil. O autor do livro de Hebreus, quando ele escreve este livro, ele está mandando uma carta para a igreja, para os hebreus, e está sendo muito duro. Ele está lembrando que as pessoas daquela igreja, naquele momento, eles precisavam amadurecer. Então, esse primeiro ponto que nós vamos falar agora é sobre o amadurecimento é necessário. Ele está dizendo aqui o seguinte: vocês são como crianças. Vocês precisam de leite, não de alimento sólido. E isto, se a gente fazer um paralelo com nossos dias atuais, nós vemos exatamente a mesma coisa. Mas como, Henrique, eu vejo? Como que eu preciso de leite, não um alimento sólido? Aqui ele fala que neste momento eram para ser mestres, já devem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aqui ele está falando que as pessoas que estão ouvindo esta carta ali, naquela ocasião, já eram para estar num outro patamar, já era para conhecer muito a Deus, mas que na realidade estava precisando voltar. Na realidade, aquelas pessoas estavam precisando a entender o básico.
Hoje, se eu pego o Kaique ou o Bruno e pergunto para ele assim: filho, que é pecado? Ele vai falar para mim: é tudo aquilo que eu vejo, falo ou faço que desagrada a Deus, né, irmã Neide? Criança já sabe isso. E aqui, o autor da carta aos Hebreus está exortando o povo, falando assim: peraí, gente, vocês precisam do básico. Aonde que eu quero chegar para os nossos dias atuais? Hoje em dia, nós olhamos para as igrejas, não estou falando igreja batista, estou falando igrejas, no geral, cheias, abarrotadas. Nós pegamos algumas igrejas que falam da Bíblia, da palavra, fundamentado na palavra, como que elas estão? Vazias. As pessoas hoje estão olhando não para o básico, o que alicerça a nossa fé, e sim o geral. Hoje, em comparando com o povo de Hebreus, as pessoas estão sem o alimento sólido. A criança, quando ela nasce, ela precisa tomar durante um certo período leite materno só, porque tem o alimento, é o básico, é o necessário. As pessoas hoje, elas vêm para a igreja, quando você começa a aplicar Bíblia, palavra, ela fala: opa, calma aí, não é isso que eu quero. Eu quero carro novo, eu quero casa nova, eu quero emprego novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas eu não quero doar a minha vida para salvar as pessoas lá fora. Não, eu quero receber antes. As pessoas hoje faltam o básico, faltam o alimento materno, faltam a base bíblica. Por isso que eu coloco dessa forma: o amadurecimento é necessário. Aí vocês falam: não, tá bom, Henrique, mas aonde que você consegue ver dessa forma? Se a gente for voltar um pouquinho na Bíblia, Oséias, não precisa abrir, quem eu abro aqui. Oséias, em Oséias capítulo 6, verso 3, fala o seguinte: Oséias 6, 3: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos a conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias fala isso, por quê? Porque se a gente pegar lá em Marcos 12, verso 24, quando Jesus está falando para o povo, Jesus diz assim, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós vemos que é necessário se fundamentar na palavra. É necessário
ter o alimento básico. Deus nos alerta exatamente nesse sentido. Se nós pegarmos esse mesmo texto e dar continuidade a ele, nós vamos entrar num outro ponto que é em Hebreus 6:1, que aí a gente vai entrar num ponto do seguinte, o passado não nos preocupa mais. Sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que precisamos nos alimentar na palavra, na base bíblica. Quando eu continuo lendo o texto, vamos lá, Hebreus 6, do verso 1 ao 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus nos permitir. A carta aos Hebreus, ele começa falando assim, povo, vocês precisam de alimento sólido, vocês precisam se fundamentar na palavra, são como crianças, estão precisando de alimento de leite. E aí ele continua falando assim, mas calma aí, vamos deixar essa parte básica um pouquinho de lado, e se Deus permitir, vamos dar continuidade? Por isso que eu quero entrar nesse mérito. O passado não nos preocupa mais. Nós estamos aqui fazendo o quê? Buscando a vontade do Senhor. Nós estamos aqui tentando aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por esse motivo, nós vamos nos encaixar, começar a nos encaixar nessa base. O alimento sólido eu tive, legal, hoje em dia está realmente assim, estão buscando outras coisas, mas não querem a palavra genuína. Então, vamos deixar isso um pouquinho de lado. O passado para a gente não nos preocupa mais, e vamos dar vamos dar continuidade, né? Nós vemos isso quando nós pegamos em Mateus 13, do 3 ao 9, todos conhecem, depois vocês leem, não precisa abrir. Mateus 13, do 3 ao 9, fala sobre a parábola do semeador. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu-lhe boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós vemos que a Bíblia, ela entra em concordância com ela mesma. Quando eu falo para vocês, o passado não nos preocupa mais, é porque está aqui nessa noite quem deveria estar. Seja ele o motivo que for, faculdade, trabalho, mas está aqui quem deveria estar. Nós vemos que naquela época para agora é tudo muito igual, é muito semelhante ao que acontece. Mas aí nós vemos também que
O arrependimento é necessário. Quando nós continuamos a ler Hebreus 6, do verso 4 até o 8, nós vamos encontrar também o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, caíram e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. O arrependimento é necessário. Esse povo que fala aqui no início que precisa de leite materno, e depois ele prossegue falando assim, deixemos os ensinamentos elementares, prossigamos se Deus permitir. Deus, neste parte do texto, ele está falando o seguinte, um dia conheceram, sabem, conhecem, mas vamos deixar que, como fala em 1 Coríntios 5:11, 5:5, quando Paulo escreve ao Coríntios falando assim, entreguem esses homens a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo. É duro, é difícil. Como pode? Deus está falando para entregar, para que o corpo seja consumido, mas o espírito salvo. Quantos de nós aqui precisamos, sentimos na nossa própria pele, cheguei no fundo do poço, acabou. E aí foi quando você parou, olhou para o céu e falou, Deus, me perdoa. É necessário essa multidão que você olha e fala, nossa, mas aquele irmãozinho estava na igreja tal, quando apertou um pouquinho, saiu, fugiu, foi embora, nunca mais vi. Vai passar um tempinho, ele vai voltar e falar assim, olha o que eu fiz. Para vocês entenderem e olhar e falar assim, nossa, mas tem tudo a ver. Nós passamos por uma sucessão pastoral aqui na igreja, 365 dias. No início, quando começamos o processo, a igreja cheia. Foi passando o tempo, a igreja foi esvaziando. Foi passando o tempo, a igreja foi se esvaziando. Um vai para lá, outro vai para lá, outro vai para lá. Quando você vai ver, opa, calma aí, cadê? O alimento sólido. Nesse momento, nós vemos que, por algum motivo ou outro, não permaneceu. Mas o arrependimento vai acontecer. E para nós que persistimos, que estamos lá, vamos. A direção ali, estou buscando, estou intercedendo. Jesus, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Incansável na luta.
a gente alcança a vitória. E isso nos prova quando eu leio o verso de 9 a 12, quando fala assim, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Glória a Deus. O resultado das nossas escolhas está aqui. O resultado do nosso compromisso está aqui. Você pode olhar para mim nessa noite e falar assim: mas Henrique, você não tem noção do que eu estou passando. Você não tem noção das minhas provas. Você não tem noção da enfermidade que eu deixei lá em casa e me arrastei para estar aqui. Eu não tenho. E meu irmão, não quero nem ter. Porque existe um lá em cima que conhece a aflição do teu coração e vira para você nessa noite e diz desta forma: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho. Nós olhamos para a igreja neste momento e vemos assim: nossa, mas eram tantas pessoas, hoje são tão poucas. Nós olhamos e vemos: nossa, mas faz uma falta aquele irmão ou aquela irmã. Está aqui quem é para estar. E aí, nesse novo momento, nesse novo recomeço, do mesmo jeito que vocês fizeram até agora, ajudando, batalhando, lutando, vamos lá, vamos continuar. E aí, eu tomo a liberdade de virar para você e dizer assim: não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Ei, vamos lá. Mas Henrique, está doendo. Vamos lá. Está doendo, está machucando. Vamos lá. Nos esforcemos a prosseguir. Nós deixamos de lado, nós já estamos num patamar de consumir alimentos sólidos, não é leite. Leite nós nos alimentamos no momento certo. O passado não nos preocupa mais, porque tudo foi feito. Nos arrependemos no momento certo. E agora nós temos que persistir. Agora nós temos que continuar. Porque a palavra fala para você: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes,
mas emitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Minha gente, nós caminhamos até aqui porque Deus permitiu. Nós chegamos até aqui porque Deus quis. Eu e você não temos poder algum. Se fosse por nosso merecimento, nós sairíamos dessa porta hoje e aconteceria alguma coisa e a gente não estaria mais nesse mundo. Se eu saio dessa porta, se eu chego na minha residência, e se você sai e chega na tua residência, é porque Deus permite. Se você saiu de lá hoje e veio até aqui, é porque Deus permite. E dessa mesma forma que Deus permite tudo isso, Deus permite também você se esforçar e alcançar aquilo que a gente espera. O que nós esperamos não está aqui, mas sim está lá, ó. No dia que a trombeta soar, nós estaremos com Ele. É mais do que isso. Para reforçar esse texto, eu vou ler só o que diz. Paulo fala a Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero concluir nessa noite te dizendo que nós possamos amadurecer, que possamos deixar o que passou para trás. Nós nos alimentamos no momento certo, nos arrependemos no momento certo, e Deus traz nessa noite como assim, ó, vamos lá, vamos prosseguir, a vitória é certa. Que nós possamos nessa noite sair daqui e enxergar que tudo que foi passado, tudo que aconteceu, foi para o teu amadurecimento. Os erros que você cometeu, serve para você olhar e falar assim, opa, por esse caminho eu não vou, que eu sei onde dá, então deixa eu dar a volta. Tudo isso foi com um propósito, te tornar esse crente que você é hoje, alicerçado na palavra, firmado na palavra, naquilo que Jesus tem para mim e para você. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, e que aquilo que faltou da minha parte, que Deus coloque no coração de vocês. Amém? Vamos nos dividir em grupos.